Olá, meu aluno, seja bem-vindo ao Portal Silvio Sandi com o professor Pedro Henrique. Bom, esse simulado que você acabou de fazer, eu vou corrigir agora, eu elaborei estilo banca VUNESP mesmo, tá legal? Aquela provinha com 20 questões, as 10 primeiras com uma interpretação bem pesadinha, depois vindo com uma gramática, tá legal? O simulado não foi muito fácil, nem muito difícil. Ele veio, né, no nível da prova mesmo. Então, para a gente tentar aí chegar à realidade do concurso. É claro que em provas, da banca VUNESP ou de qualquer outra banca, você vai encontrar questões fáceis. Porém, em se tratando de um concurso de Tribunal de Contas, que é um concurso alto nível, você tem uma prova que tem no máximo 20% de questões tranquilas. O resto são questões pesadinhas. Então, não fique nervoso, né? Não fique tenso com este simulado. Este simulado eu peguei pesado na parte de interpretação também, tá legal? Mas não tá um simulado mega difícil. Mega difícil para quem estudou, para quem se preparou. Pedro, e se eu errar muitas? Não tem problema. O importante é que você entenda a correção. Esta é, né, a parte mais importante antes de uma prova, que você seja capaz de entender a correção. E Pedro, tô com uma base gramatical um pouco defasada, legal, não tem problema. Vai te recuperar depois fazendo um curso. Vai para a prova tranquilo, vamos focar na correção, tá legal? A correção vai ser bem objetiva, né? Só para que você tenha aí, de fato, aquilo que você tem que saber para resolver as questões do simulado. Legal? Bom, vamos lá então. Primeiro vem um texto que eu retirei daquele livro As 48 Leis do Poder, fantástico, né? Do Robert Greene. E vamos lá. Começa o texto. Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. Então preste atenção. O autor ele já começa a introduzir o leitor no texto. Ele está falando diretamente com o leitor, o público que está lendo, né? Na sua ascensão ao poder, então, quando você está aí buscando, né, o poder, você pode cruzar com vários tipos de adversários, otários e vítimas. A arte do poder, na sua forma mais refinada, está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Se você fizer bem essa distinção, conseguirá o que quer sem precisar coagir ninguém. Mas, se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar, se chegar a viver tanto assim. Ser capaz de reconhecer os tipos de pessoas e agir de acordo é importantíssimo. Conhecer, né, os seus adversários. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva, conforme identificados por artistas, vigaristas ou não, do passado. Então preste atenção, ele vai comparar aí, né, o cenário do poder, da nossa vida, com uma selva, né, com adversários. Isso é interessante pra caramba, né? Então vamos lá, começando aí. O primeiro dos 5. O homem arrogante e orgulhoso. Embora ele possa inicialmente disfarçar isso, a suscetibilidade orgulhosa deste homem o torna muito perigoso. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de uma forma extremamente violenta. Você pode dizer, mas eu só falei isso e aquilo numa festa onde estavam todos bêbados. Não importa. Não há sanidade na sua reação exagerada. Portanto, não perca tempo tentando entendê-lo. Se em algum momento, ao lidar com uma pessoa, você perceber um orgulho exageradamente sensível e ativo, fuja. Seja lá o que você estiver esperando dela, não vale a pena. Então, ele está identificando aí os 5 tipos mais
perigosos, né? Mais difíceis aí dessa nossa selva, em busca do poder, né? Então nós falamos do homem, do homem arrogante e orgulhoso. Agora vamos falar do homem irremediavelmente inseguro. Este homem está relacionado com o tipo orgulhoso e arrogante, mas é menos violento e mais difícil de identificar. Se ele fala que é menos violento, significa que o anterior, também o orgulhoso, também é violento. E mais difícil de identificar também é difícil, né? A gente pressupõe isso, porque ele usou essas palavrinhas que são marcadores de pressuposição. Então, quando você fala menos violento e mais difícil, significa que o orgulhoso também é violento e também é difícil. Tá? Beleza. Seu ego é frágil. Sua noção de identidade insegura. E, se ele se sentir enganado ou atacado, a mágoa fica contida. Ele o irá mordendo aos poucos. E vai levar um tempão para essa mordida aumentar e você perceber o que está acontecendo. Se você descobrir que enganou ou magoou um homem desses, suma por um bom tempo. Não fique perto dele, ou ele o irá mordiscando até você morrer. O desconfiado, terceiro tipo. Outra variante dos tipos acima é um futuro Stalin. Ele vê o que ele quer ver, em geral o pior, nas outras pessoas e imagina que todos estão atrás dele. O desconfiado é de fato o menos perigoso dos três. Genuinamente desequilibrado, ele não é fácil de enganar, assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Ele é fácil de enganar mesmo. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo se voltar contra as outras pessoas. Mas se você se tornar o alvo das suas desconfianças, cuidado. Então aí é o desconfiado. A serpente de longa memória. Se magoado ou enganado, este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ele vai calcular e aguardar. Depois, quando estiver em posição de virar a mesa, irá reclamar uma vingança marcada por uma fria sagacidade. Reconheça este homem por sua cautela e astúcia em diferentes áreas da sua vida. Ele costuma ser frio e insensível. Redobre a sua atenção com esta serpente e, se de alguma forma o feriu, esmague-o totalmente ou tire-o da sua frente. O homem simples, despretensioso, com frequência pouco inteligente. Suas orelhas coçam quando você encontra uma vítima tão tentadora. Mas este homem é muito mais difícil de pegar do que você imagina. Cair num engodo, em geral, exige inteligência e imaginação. Uma ideia de possibilidade de lucrar alguma coisa com isso. Homem bronco não morde a isca porque não a reconhece. Tenha à mão um teste para o otário, uma piada, uma história. Se a reação dele for totalmente literal, este é o tipo com o qual está lidando. Se quiser continuar, o risco é por sua conta. Caramba! Questão número 1. Né? Questão número 1, uma questão bacana. Um título que sintetiza corretamente o assunto do texto é... Vamos lá. A letra A, como reconhecer seus inimigos. A letra B, selva, tipos mais frequentes. A letra C, mulher, escolha seu tipo de homem. A letra C é bizarra, né? A letra D, tipologia diversa. E a letra E, adversário, tipologia básica. Então, vamos pensar aqui comigo. Quando você fala como reconhecer seus inimigos,
Na verdade, a gente tem que pensar que o texto ele fala de adversários, de adversidade. Mas a adversidade não necessariamente o adversário é o seu inimigo. Todo inimigo é adversário, mas nem todo adversário é inimigo. A gente pode botar aqui, ó. Todo inimigo é seu adversário. Mas nem todo adversário é seu inimigo. Então, eu posso falar que a letra A está fora. Ela não é uma excelente opção, né? Selva, tipos mais frequentes. Aqui também, né? Tá fora. Isso aí é... Ele até usou selva no sentido conotativo, né? No sentido figurado. Então, a letra D e a letra E são as melhores. Só que a tipologia não é adversa. Não. Os adversários, ele citou os adversários e mostrou a tipologia básica, ou seja, os principais adversários que a gente pode encontrar. Então, entre D e E, a letra E é a melhor opção, sem dúvida, tá legal? É uma questão que envolve aí o entendimento geral do texto. Você entendeu o texto e escolher um título a ele. Então, cuidado com a letra E. Questão número 2. Questão número 2, o texto desenvolve-se particularmente como? Vamos lá. Uma crônica? Não é um fato cotidiano, em que se apresenta uma maneira bastante pessoal de desenvolvimento de um assunto comum sobre os diferentes tipos de pessoas. Quando ele fala diferentes tipos de pessoas, ele foi muito genérico. Muito genérico. Né? E também não é uma crônica. Né? Crônica, lembrando, é um fato cotidiano. Não é. Letra B, uma descrição didática. Uma descrição didática, ou seja, o texto didático ele é marcado também, né, entre outras características, pelo diálogo com o leitor. E né, houve o diálogo com o leitor. Ele falou com o leitor o tempo inteiro. Então ele foi didático. Dos principais tipos de indivíduos que podem surgir no caminho do aspirante ao poder. Ou seja, a gente está buscando poder, o leitor está buscando poder, e o texto fala dos tipos de pessoas que nós podemos, tipos de indivíduos que nós podemos encontrar durante aí a nossa trajetória. A letra B, por enquanto, é melhor, que foi o gabarito, sem dúvida. Letra B de bola. Letra C, um relatório de caráter científico com descrição de aspectos específicos de alguns homens, diferenciados de acordo com características pessoais. Não é um relatório. Primeiro ponto. Letra D. Uma narrativa. Não está narrando absolutamente nada. Não há uma história, não há um enredo. Não é uma narrativa. E tem que tomar cuidado com a letra E. Né? Um texto dissertativo em que o autor busca provar a existência de 5 tipos diferentes de pessoas que caracterizam uma jornada de um homem ao poder. Ele não quer convencer, né, provar a existência dos 5. Ele simplesmente afirma que esses 5 existem. Ele não está nos convencendo. Eu estou te convencendo que existem 5. Não é uma dissertação. No desenvolvimento do texto, ao desenvolver o texto, você faz uma descrição mesmo. É claro que texto puro, ou seja, só descrição, só narração, só dissertação, ou não existe ou é muito raro, né? Segundo o professor Helênio lá da UFRJ. É uma frase dele, inclusive. Mas quando você trabalha com tipologia textual, né, o texto desenvolve-se. Preste atenção no desenvolvimento mesmo do texto, tá legal? Então você tem a B de bola, tá legal? A B de bola. E aqui você não fala, né, muito de... Não sugere a diversidade aqui. Não sugere a diversidade. E tem que ter uma diversidade.
né? Sugerida pelo menos. Então não é um texto dissertativo, de fato, a B de bola é uma descrição didática, ele vai falando dos 5 tipos, né? Bonitinho, letra B de bola. Questão número 2. Pesadinha também, no sentido de interpretação textual. Questão número 3. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar. Vamos lá. Ele fala o seguinte: dos vocábulos destacados são infinitivos verbais, sem dúvida alguma, nenhum deles. Nenhum. Porque, olha, lidar é futuro do subjuntivo. Tá legal? Lidar é futuro do subjuntivo. Quando você fala as cegas com quem quer, eu quero, tu queres, ele quer. Quer é presente do indicativo, tá? Depois, ó, que cruzar, seu caminho, cruzar é futuro do subjuntivo. E em constante pesar, pesar é um substantivo. Um substantivo é angústia, sentimento negativo. Né? Então você tem aí, né, 4 opções, 1, A, B, C e D, nenhuma está no infinitivo. Só tome cuidado com o infinitivo, porque quando você pega um texto qualquer para ler, você tem a diferença, às vezes, né, entre o infinitivo pessoal e o futuro do subjuntivo. Tá? Eu gosto de que você use, né, para identificar o futuro, a palavra ser, e para você identificar o infinitivo, a palavra para. Por exemplo, ó, para eu chegar e se eu chegar. Pedro, chegar é idêntico. Mas se você pega um verbo irregular, você bota o fazer, por exemplo, ó, para eu fazer e se eu, não vai falar fazer, vai falar se eu fizer. Você consegue aí identificar que este fazer é o infinitivo pessoal e este fizer é o futuro do subjuntivo. Então, sempre troque. Se cair um verbo regular do tipo chegar, enfim, você já pode usar um verbo irregular no lugar e perceber a diferença. Ó. Mas se lidar, você fala assim, mas se chegar, se lidar. Agora use um verbo irregular. Mas se fazer ou se fizer? Se fizer. Então ele não é um infinitivo, ele é um futuro do subjuntivo. Tá legal? Então a dica da questão 3 está aí. Questão número 4. Mas se lidar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá em constante pesar. A paráfrase mais adequada para a frase acima é, vamos lá, letra A. Mas caso lide às cegas com quem cruzar seu caminho, viverá em constante pesar. Letra B. Se você se cegar diante de quem cruzar o seu caminho, poderá viver em constante pesar. Primeiro que aqui ele diz que viverá. Isso é certo, é indicativo, é factual. Ou seja, o poderá viver já não é uma paráfrase legal, né? Você viverá, entretanto, em constante cegueira. Quando você fala em constante cegueira, ele tira o sentido conotativo do texto, né? Então, caso não pese quem quer que cruze seu caminho. Fora. Letra D. Ao lidar às cegas com quem quer que venha cruzar seu caminho, viverá simultâneo pesar. O ao lidar, ele não necessariamente vai trazer a ideia da condição. Né? Ele pode trazer uma ideia da condição, ele pode trazer uma ideia do tempo. Não é uma paráfrase perfeita, precisa. Então, quando você fala assim, ó, mas se lidar às cegas, caso lide às cegas, ele está respeitando, a letra A está respeitando. E aqui lidando
cegamente, lidando cegamente com qualquer pessoa que no seu caminho, você terá frequentes pesares. Isso aí, pelo amor de Deus. Gabarito, letra A. Questão número 4, letra A. Claro que você deve ter ficado em dúvida entre A e B. Sem dúvida, né, a letra A é melhor porque ele manteve aí a certeza, viverá. Então, cuidado com essa pegadinha de modo verbal. Modo indicativo, modo subjuntivo. Isso é importante pra caramba numa prova de língua portuguesa. Tá legal? Então, vamos lá. Estamos gravando aí um módulo bacana, tá legal? Completo de língua portuguesa. Toda a parte de sintaxe já está gravada. Depois aí, pergunte ao Sandy aí quando que isso vai ao ar. Tá legal? Vamos lá. Questão número 5. Questão número 5. Vamos lá, questão número 5. A arte do poder, na sua forma mais refinada, está em saber distinguir lobos de cordeiros, raposas de lebres, gaviões de abutres. Aí, a questão foi tranquila, está incorretamente apontado um sinônimo para a seguinte palavra da passagem transcrita, incorreta. Lobos, pessoas que inspiram desconfiança e com as quais se deve tomar cuidado. Perfeita. Cordeiros, pessoas mansas e inofensivas. Legal. Raposas, pessoas astutas, sagazes, manhosas. Gaviões, indivíduos elegantes, tímidos e passivos? Não. Não. E abutres, pessoas inescrupulosas, avaras, né, de avareza e interesseiras. Beleza. Questão número 5, letra D de dado. Esta aí foi uma questão tranquila no meio da interpretação textual. Legal? Questão número 6. Pode-se depreender que o autor do texto pressupõe um leitor. Aí, uma questão de pressuposto. Pressupõe um leitor. A gente sabe que é um jogo da selva, né? É uma selva, um jogo da selva. Ele pressupõe que tipo de leitor? Um leitor ingênuo e indefeso? Pelo amor de Deus, né? O cara está em busca do poder, ele está sendo preparado para isso. Não é ingênuo e indefeso e muito menos amigo e ouvinte, né? Isso aqui, pelo amor de Deus. A e E, fora, completamente fora. A letra B de bola, a letra C e a letra D, lá vamos nós. Inescrupuloso. Não. O leitor não. Ele não precisa pisar em ninguém, ele não precisa agredir ninguém. Ele tem que conhecer o seu inimigo e saber lidar com isso. Dissimulador e oportunista e perspicaz e indiferente. Indiferente não, tem que perceber. Então nós temos aí, ó, que tem um dissimulador, sem dúvida, tem que saber jogar. E o oportunista tem que saber aproveitar as oportunidades, né? Então, este é o tipo de leitor que está buscando poder, que é justamente o leitor que o autor do texto pressupõe ter. Tá legal? Então, questão número 6, letra C. Questão número 7. De acordo com o texto, o que difere basicamente o homem arrogante e orgulhoso do homem irremediavelmente inseguro é o fato de aquele, ou seja, a jogada com o pronome demonstrativo, aquele quem? Lá da frente, o homem arrogante e orgulhoso. Aquele ser violento. Não, ele não é ele que é violento, ele também é violento, né? Eu vou botar aqui, ele também é. Também é violento. Porque quando eu leio o que está aqui, eu percebo que é o quê? Que ele está dizendo que um é violento e o outro não. Os dois são violentos. Quando nós lemos o texto, nós vimos que os dois são violentos. Na letra B, o homem irremediavelmente inseguro, do homem arrogante e orgulhoso, é a meticulosidade daquele. Então nós temos aqui a meticulosidade daquele. Beleza? O outro é exagerado. Letra C. O homem irremediavelmente inseguro do homem serpente, de longa memória, é a meticulosidade deste. Não, é daquele. Este que é meticuloso. Né? Este que é meticuloso.
Não é deste, é daquele. Fora. Letra D. O homem simples, despretensioso e pouco inteligente do homem serpente, de longa memória, é a falta de vivacidade deste. Não, é o oposto. Né? É a presença. Fora. O homem desconfiado do homem. Vou botar aqui, ó. O homem desconfiado do homem simples, despretensioso e pouco inteligente é que este jamais é engodado. Não, jamais extrapolou. Jamais ele extrapolou. O nunca, né? O jamais ele foi extrapolado aí. Então, número 7, gabarito, letra B de bola. Não tem jeito, esta aí você tem que voltar ao texto e ler mesmo, de fato, um a um. Né? Você faz a questão, mas a questão quer um pouco mais de tempo. Né? Tem que ser mais cuidadoso, cauteloso. Questão número 8. A paráfrase que altera fundamentalmente o sentido original é: mas é menos violento e mais difícil de identificar. Mas é menos violento e mais... Então, ou seja, todos são difíceis. E a paráfrase foi: mas não é tão violento e difícil de identificar. Não, mudou. Gabarito letra A. Difícil, não, mais difícil. Esse mais difícil marca que todos são difíceis. Tem que tomar um cuidado aí com a letra A. Letra B. Os tipos a seguir são os 5 mais perigosos e difíceis da selva. A seguir, só deslocou os 5 tipos mais perigosos e difíceis da selva. Tá fora. Letra C. Ao mais leve sinal, ele quer se vingar de forma extremamente violenta, e diante do mais simples sinal, ou seja, leve sinal, simples sinal, ele quer se vingar violentamente, também está escrito de forma idêntica, mesmo sentido. Letra D. O desconfiado é de fato o menos perigoso dos três, e realmente o desconfiado não é tão perigoso quanto aos outros dois. Perfeita também, mesmo sentido. E ele costuma ser frio e sensível. Ele é habitualmente frio e sensível também. Foi correta. Gabarito, questão número 8. Tá legal? Eu fiz o simulado para te cansar um pouquinho, tá? O simulado, a prova você vai encontrar isso no dia da sua prova. Uma realidade de prova é uma prova pesadinha, cansativa, né? Então, prepare-se em relação a isso. Por isso, o simulado aí para que você fique atento, né? Vamos lá. Não fique perto dele ou ele irá mordiscando até você morrer. O conectivo destacado introduz 3 ideias simultâneas a saber. Simples, olha só. Primeira ideia é a seguinte, que se você ficar perto dele, o que vai acontecer? Ele vai mordiscar você. Ou seja, isso aqui é o efeito e isso aqui é uma causa. Ou seja, existe uma relação de causa e efeito. E outra, uma coisa exclui a outra. Se você não ficar perto, ele não vai te mordiscar. Se você mordiscar, né, uma coisa exclui a outra. Ou você fica perto, ele mordisca, ou você não fica perto, ele não fica mordiscando. Então, você tem aí exclusão, né, uma coisa exclui a outra, causa e efeito. Cuidado, porque algumas pessoas certamente pensaram no até. Ah, mas o até traz ideia de tempo, Pedro. Pô, mas ele destacou o ou. O Pedro, o autor da questão, destacou o ou. Então, o ou que está destacado. Tome cuidado com isso. É o que ele pediu, o que está destacado. Não demole. Tá legal? Não demole. Então, número 9, letra B de bola. Número 10. O desconfiado é de fato o menos perigoso dos três. O desconfiado, ele está afirmando isso. Aí depois ele vem: genuinamente desequilibrado, ele é fácil de enganar. Assim como o próprio Stalin era constantemente iludido. Os 2 pontos têm a função de introduzir no contexto, sem dúvida alguma, um comentário explicativo. Tá legal? É o famoso aposto explicativo. Ele está explicando aí o que foi afirmado anteriormente. Isso aqui é
foi uma afirmação. Então ele vem com uma explicação. Afirmação. Depois ele vem com uma explicação, né? Então os 2 pontos, né? Repetição enfática não, transcrição exata de um conceito científico não, comentário à parte de um interlocutor não, especificação enumerativa de dados não enumerou, né? Não foi enumerado, a gente não enumerou 3 coisas, não. Ele simplesmente explicou. Então, cuidado entre as duas aqui, para não ficar vinculado àquela ideia de apareceu o numeral antes dos 2 pontos, o que vem depois é um aposto enumerativo. Não é isso, não necessariamente. Para enumerar, você tem que de fato enumerar. Aqui não foi nada enumerado, tá legal? Então, número 10, letra E. Número 11. Número 11 vamos deixar para o próximo bloco, tá legal? Fique com Deus, muito obrigado, até já. Valeu!